Olá! Então, aqui nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre advérbio. Já foi dito que o advérbio é uma das 10 classes gramaticais que nós estudamos na língua portuguesa. Como nós já vimos o substantivo, já vimos o verbo, já vimos o adjetivo, o artigo, o numeral, o advérbio é uma dessas 10 classes gramaticais. O que o advérbio faz? O advérbio ele acrescenta à frase uma circunstância, uma informação. Uma informação de modo, de intensidade, de negação, de dúvida, como nós já vimos e vamos continuar revendo. Esse advérbio ele pode dar essa informação e modificar o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Por exemplo, eu comi bastante cenoura. O verbo é comi. Com qual intensidade? Quanto de cenoura eu comi? Quanto é a intensidade? Bastante. E comi é o verbo. Então, o bastante é um advérbio que está intensificando, está dando uma circunstância, modificando o verbo comer. Marcela é bonita. Bonita é um adjetivo. Agora eu vou acrescentar um advérbio modificando, acrescentando uma circunstância a esse adjetivo bonita. Marcela é muito bonita. Quanto ela é bonita? Muito. Nesse caso, o advérbio está modificando o adjetivo. E quando que um advérbio pode modificar o próprio advérbio? Ela está se sentindo bem. Bem é o advérbio de modo. Como ela está se sentindo? Bem. Agora eu vou acrescentar um advérbio que vai modificar esse advérbio bem de como ela está se sentindo. Ela está se sentindo muito bem. Quanto bem ela está se sentindo? Muito. Esse muito é um advérbio de intensidade que está modificando o advérbio de modo bem. Mas nós vamos ver agora exemplos escritos página por página, ok? Vamos lá. Então, acompanha comigo essa leitura. Advérbio. Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Quando temos duas ou mais palavras com esse mesmo valor de advérbio, nós chamamos de locuções adverbiais. E é fácil analisando os exemplos. Marina está aqui. Marina está aqui. Marina está onde? A resposta para o onde não vai indicar um lugar? Quando eu pergunto onde, eu não estou perguntando sobre um lugar? Então, a resposta vai me dar esse lugar. E a palavra que me indica lugar é chamada advérbio, advérbio de lugar. Agora, olha o exemplo de baixo. Marina está de novo. Perceba que eu vou perguntar a mesma coisa. Marina está onde? Se eu perguntei de novo onde, é porque a resposta vai ser novamente um lugar, informação de lugar. Qual é a diferença? Marina está onde? Em casa. Em casa, de novo, é o local onde está a Marina. Porém, esse local, essa informação foi dada com uma expressão de mais de uma palavra. Em casa. Essa expressão todinha aqui trabalhou junta, essas duas palavras trabalharam juntas para me indicar qual é o lugar. Quando eu indicar o lugar com uma palavra só, como aqui, eu chamo de advérbio de lugar. Quando eu indicar o lugar com uma expressão de pelo menos duas palavras, duas ou mais, eu vou chamar de locução adverbial de lugar também. Então, a função do advérbio e da locução adverbial é exatamente a mesma, por isso o nome é parecido. É indicar o lugar, é indicar a intensidade, é indicar o tempo e assim vai. A diferença entre eles é que indicar o lugar, por exemplo, com uma palavra eu chamo de advérbio de lugar. E indicar o lugar com duas ou mais palavras eu chamo de locução adverbial de lugar. Próxima página. Então, aqui, ó, advérbio e locuções adverbiais são classificados de acordo com o sentido que eles apresentam. Se eles indicarem o tempo, advérbio de tempo, ou locução adverbial de tempo. Se eles indicarem o lugar, advérbio de lugar, se for com uma palavra, ou locução adverbial de lugar, se for com mais de uma palavra. Ok? Olha os exemplos. Quando que eu chamo o advérbio de tempo ou locução adverbial de tempo? O nome já diz, quando indicarem o tempo. Quando responderem a qual pergunta? Qual é a pergunta que eu faço quando eu quero saber o tempo? Quando? Olha os exemplos. Hoje eu irei estudar. Eu irei estudar. Quando? Hoje. Hoje é a resposta para a minha pergunta quando. E indicou o tempo.
Indicou o tempo com uma palavra ou com uma expressão de mais de uma palavra? Uma, advérbio de tempo. Eu fiz aniversário. Quando? Na semana passada. A resposta para o quando indicou o tempo. E indicou o tempo com uma palavra ou com uma expressão com mais de uma palavra? Uma expressão, locução adverbial de tempo. Então, o que eu tenho que gravar? Quando eu perguntar quando, a resposta sempre vai me indicar o tempo. E palavra que indica tempo é advérbio de tempo. Ou locução adverbial de tempo, se for com mais de uma palavra. Confere comigo como quando encaixa para todas essas respostas. Quando? Hoje. Quando? Ontem. Quando? Amanhã. Quando? Sempre. Quando? Nunca, jamais. Quando? Na semana passada. Quando? Daqui a 2 anos. Quando? Numa tarde. Quando? Às vezes. Fácil? Quando indica tempo. Uma palavra, advérbio de tempo. 2 ou mais palavras, locução adverbial de tempo. Lugar. Qual é a pergunta que eu vou fazer agora para que a resposta seja o lugar? Lugar, pergunta. Onde? Onde? Aqui, ali, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua. Exemplos. Eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro. Onde? Aqui. A palavra aqui me indicou o lugar. Esse lugar foi indicado com quantas palavras? Uma. Então, aqui é o advérbio de lugar. E embaixo. Eu fiquei em casa o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro onde? Em casa. De novo, indicou o lugar. De novo, foi a resposta para a pergunta onde. Qual é a diferença? É que quando eu respondo aqui, eu fiz isso com uma única palavra. E quando eu respondo em casa, eu fiz isso com uma expressão de mais de uma palavra. Significa que em casa, locução adverbial de lugar. Aqui, advérbio de lugar. Olha como a pergunta de novo bate. Eu fiquei onde? Aqui. Eu fiquei onde? Ali. Onde? Na esquina. Onde? Em casa. Onde? No estádio. Onde? No meio da rua. Advérbio de lugar ou locução adverbial de lugar indica, responde a palavra onde, ok? Agora, advérbio de modo. Advérbio de modo responde a palavra como. Eu arrumei a roupa. Como? De que modo? Cuidadosamente. Eu arrumei a roupa com cuidado. É a mesma informação, é a mesma circunstância, só que aqui o modo foi dado com uma única palavra, advérbio de modo. E aqui foi dado com uma expressão com mais de uma palavra, com cuidado, locução adverbial de modo. Eu fiz tudo isso. Como? Devagar. Devagar, rápido, com cuidado, mal, rapidamente, cuidadosamente. Muitos advérbios que terminam com mente vão indicar o modo, ok? Cuidadosamente, lentamente, atenciosamente. De que modo? Atenciosamente. De que modo? Cuidadosamente. De que modo? Atenciosamente, ok? Modo é como. De que modo? Como? Fácil, né? E a intensidade? A intensidade vai responder a pergunta quanto? Eu sou feliz. Quanto eu sou feliz? Bastante, pouco, muito. A menina está muito cansada. Cansada é o adjetivo da menina. Ela está cansada. O quanto ela está cansada? Muito. A menina está bem cansada. O quanto ela está cansada? Bem. Quanto? Muito, pouco, bem. Não é bem de estar se sentindo bem, é sinônimo de muito, de bastante. Tanto, bastante. Intensidade é quanto. Eu estou. A porta está fechada, a porta está trancada.
Agora eu vou acrescentar um advérbio de intensidade ao adjetivo trancada ou fechada. Ela está muito fechada, bastante fechada. O quanto ela está fechada, ok? Esse trio aqui, eu resolvi colocar na mesma página para confrontá-los, para ver como fica mais fácil. O advérbio, ele também pode ser de afirmação, ele pode ser de negação e ele pode ser de dúvida. E os nomes já se respondem, já se explicam. De afirmação: sim, eu irei à sua casa. Realmente, você é linda. Certamente, tudo dará certo. Sim. Agora é o contrário de negação. Não, eu não irei à sua casa. De dúvida. O nome já diz também, ó, de dúvida. Talvez eu vá à sua casa. Possivelmente a gente se encontre amanhã. Exemplos. Certamente eu irei à festa. Realmente você está linda. Não. Negação. Não. Não estou ouvindo você. De dúvida. Possivelmente eu viaje. Ok? Agora a informação, a circunstância de meio ou instrumento. Eu irei cortar a carne, mas eu vou usar qual instrumento? A faca. Eu vou escrever com o quê? Vou escrever à mão. Eu vou bater na boneca. Vou bater com o quê? Com uma flor. Eu vou viajar, mas que meio eu vou usar para viajar? Eu vou de avião. Que instrumento eu vou usar? E aí segue o exemplo. Eu escrevi as respostas, mas o que eu usei para escrever? Qual foi o instrumento? Com o quê? Com o giz. Ok? Meio ou instrumento. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo que eu preparei. E antes do nosso próximo encontro, para falar mais sobre isso, eu queria que vocês tentassem responder as 9 questões que eu preparei aqui. Mas eu vou explicar cada uma delas aqui para que vocês possam copiar as perguntas no caderno e respondê-las e conforme eu vou explicar, ok? Então, número 1. Leia e observe os advérbios destacados. A atriz falou pouco. A atriz é bastante charmosa. A atriz desempenhou muito bem o seu papel. Letra A. As palavras pouco, bastante e muito são advérbios que indicam circunstâncias de quê? De tempo, de negação, de modo, de intensidade ou de lugar? Você vai marcar um X na resposta correta. Lembra, olha lá, ó, a atriz falou quanto? Ela é charmosa quanto? Quanto ela é charmosa? Ela desempenhou bem o papel. Mas o quanto bem? Que tipo de advérbio é esse? Letra B. Agora, faça uma flecha de cada advérbio até a palavra que ele se refere. Por exemplo, o advérbio aqui é pouco. Esse pouco, ele está se referindo a qual palavra? Falou quanto? Ao falou. Então, você vai fazer uma flecha ao falou, que é a palavra que ela está modificando, acrescentando a circunstância pouco, ok? Na questão número 2, você vai apenas organizar aquilo que já respondeu na questão número 1, na questão anterior. Então, o que você vai colocar aqui? Na primeira coluna, nessa primeira coluna aqui, você vai colocar as palavras que já estão sublinhadas, ou seja, os advérbios. No primeiro, então, qual era o advérbio que estava sublinhado? Muito. Você vai escrever muito aqui. Depois, na segunda coluna, na primeira linha da segunda coluna, você vai colocar o que aqui? Qual é a palavra a que o advérbio se refere? O muito está se referindo a quem? Ou seja, para qual palavra você jogou a flecha? No nosso caso foi falar, fala. Então, você vai escrever aqui, fala. E depois, na terceira coluna, o que você vai escrever? Lembra que o advérbio é uma classe de palavras que pode se referir ao advérbio, ao adjetivo ou ao verbo. Então, aqui você vai dizer, e aí? Esse aqui se referiu a quê? Ao verbo? Ao adjetivo? Ou ao advérbio também? Então, o que você botou aqui? Falou. Falou pertence a qual das 3 classes gramaticais? Ele é um verbo? É um adjetivo ou é um advérbio?
e vai fazer a mesma coisa na segunda linha e na terceira linha, ok? Esse aqui acho que nem necessita muita explicação. Numere as colunas de acordo com o sentido que o advérbio apresenta, a circunstância que ele oferece. Então, na primeira frase, possivelmente eu vá até aí. Possivelmente é um advérbio que indicou o quê? Lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade ou modo. De acordo com a sua resposta, você vai colocar o número aqui, em cada uma delas, ok? Questão número 4. A questão número 4 também é bem fácil. Transforme as locuções adverbiais destacadas, locuções adverbiais, duas ou mais palavras, expressão, em um advérbio, ou seja, única palavra, mantendo o mesmo sentido. E ao final dessa palavra vai aparecer o pedacinho, o sufixo mente, tá? Então, letra A. Durante as reuniões, a secretária sempre agia com eficiência. Isso aqui o que que é? Uma locução adverbial. Locução adverbial de modo. Ela agia como? Com eficiência. Eu quero que continue indicando modo, só que com uma palavra só, terminando em mente. Eu vou dar outro exemplo. Durante as reuniões, a secretária sempre agia com carinho. Agia de que modo? Com carinho. Como é que eu transformo num adjetivo, uma palavra só, com carinho e terminando em mente? Carinhosamente. E aí? Com eficiência fica como? Todas as semanas fica como? Na letra C, com raiva, e na letra D, de modo tranquilo. Bem fácil. Número 5. Leia as frases e complete o quadro com os advérbios, uma palavra só, e as locuções adverbiais, expressão. Classificando-os. O que é classificá-los? Dizer se eles indicaram tempo, modo, lugar, intensidade, enfim, tudo aquilo que a gente está vendo. Vou fazer a letra A com vocês. Letra A. Diziam que lá, naquela velha casa, havia fantasmas. Diziam que onde havia fantasmas? Lá. Eu vou botar o lá onde? Vou botar o lá na coluna de advérbio? Ou eu vou colocar embaixo de locução adverbial? Lá é uma palavra só, então eu vou colocar aqui, ó, lá. Ok? E eu vou classificar aqui do lado. Vou classificar aqui, ó. Lá indicou o quê? Lugar. Então, eu vou escrever aqui, advérbio de lugar. Seguindo. Diziam que lá. Onde? Lá. Mas especificamente onde? Perceberam que vai indicar o local de novo, só que com a expressão? Naquela velha casa. Indicou o lugar de novo, só que com uma expressão. Então, eu vou escrever aqui, ó. Naquela velha casa, classificação de novo, lugar. Daí eu vou fazer a mesma coisa com a letra B, com a letra C, com a letra D e com a letra E. Em todas elas, você vai preencher o quadro inteiro. Em todas elas tem advérbio e tem locução adverbial. Um para cada, ok? Aqui também na número 6. Identifique os advérbios, ou seja, sublinha, circula, passa marca-texto onde você achar e na linha do lado você vai classificá-lo quanto à circunstância. Letra A. Partiu hoje, mas voltará amanhã. Eu tenho dois advérbios aqui e eu vou sublinhar ou circular ou passar lá o meu marca-texto. Então, ó, partiu quando? Hoje. Mas voltará quando? Amanhã. Significa que eu tenho aqui dois advérbios e eu vou colocar a classificação aqui, ó, separando por barra ou por vírgulas. No caso, a classificação é a mesma para os dois, né? Vou botar tempo, vírgula, tempo. Ok? Pode separar por uma vírgula ou por uma barra. E vou procurar na letra B, na letra C. Pode ser que tenha um só, pode ser que tenha dois, pode ser que tenha mais. Você vai procurar. Mas eu só quero na questão 6 só advérbio. Esquece locução adverbial, ok? Acha o advérbio e classifica na ordem em que eles aparecerem, tá? Na 7 eu tenho que lembrar lá do que nós conversamos no vídeo e nas outras aulas, que o advérbio ele pode acrescentar informação e modificar quais classes gramaticais. O advérbio acrescenta informação ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tá? Tá na primeira página do nosso vídeo de hoje. Então, eu botei um modelo, ó. Eu tenho agora que dizer, informe seu advérbio destacado.
Está se referindo ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio? É igual aquela de fazer a setinha, da número 1, tá? Só que em vez de fazer a setinha, você vai escrever na linha lateral. Ou se quiser fazer a setinha no seu caderno, não tem problema. Então, modelo. Ele falou muito bem. Ele falou bem. Ele falou como? Bem. A palavra bem não é um advérbio de modo? Falou como? Bem. Mas o quanto ele falou bem? Muito. Então, muito é um advérbio de intensidade, que está intensificando, dando intensidade para qual palavra? Para o advérbio bem. Então, o muito se refere ao bem. Aí eu tenho que ver que bem é advérbio de modo. Então, vou colocar do lado aqui, ó. Refere-se a outro advérbio. Ok? Olha a letra A. Regina tem andado bastante alegre. A palavra bastante é o advérbio de intensidade. Eu já deixei destacado. Qual é o teu papel? Ele está se referindo, dando circunstância, a qual outra palavra da frase? Bastante o quê? Qual é a palavra que ele está se referindo? Todo mundo percebe? Está se referindo à palavra alegre, não é? O quanto ele é alegre? Bastante. Então, bastante se refere à palavra alegre. Mas não basta a setinha. Eu tenho que dizer o quê? Alegre é o quê? É um verbo? É um adjetivo ou é um advérbio? Alegre é um adjetivo, ok? Aqui houve vocês anteriormente fizeram uma questão que eu destaquei o advérbio e vocês tinham que colocar circunstâncias. Se ele indicou tempo, modo, lugar. Isso aqui é igual. Só que em vez de destacar o advérbio, o que eu destaquei? A expressão, a locução adverbial. Então você vai analisar cada locução adverbial e vai colocar aqui do lado, ó. Indicou o quê? Tempo, modo, lugar, enfim. Tudo aquilo que a gente está estudando, tá? E a última questão, de novo, é sobre o advérbio. Dizer, classificá-los se eles indicam tempo, modo, lugar, intensidade. Já fizemos essa questão aqui, só que aqui aparecem mais advérbios, tem mais frases juntas, tá? Só para a gente ver se ficou bem claro. Espero que vocês achem fácil, caprichem bastante e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo!